Deu. Deu? Pronto. Uhul! Não mexe mais nada. A gente nem respira direito aqui, né, agora? Vamos ficar Ah, quietinha. 10 minutos depois, né? Mas tá tudo certo. Então, Então, vamos começar se apresentando, né? Eu já estava falando um pouquinho para eles ali, enquanto tu estava arrumando, né? Do que a gente vai discutir sobre a questão da educação dos filhos. Mas vamos começar se apresentando, né? Vou deixar tu se apresentar primeiro, amiga. Já que então tá no meu tá. aí, para eles saberem quem é você. Tá. Eu sou Marcela Stelling, mãe da Aurora, que tem 5 anos, sou advogada sistêmica, eu sou consteladora familiar também, faço uma pós em Direito Sistêmico pela Heiliger Schule da Alemanha, lá em São Paulo. E a gente se conheceu num curso de constelação da Aline Charani, É né? Na verdade, verdade. eu repondo um módulo. Só precisou de um módulo para a gente se conhecer. E para começar uma amizade linda que vem, É, vem enchendo de alegria de ambos os lados, né, amiga? A gente vem compartilhando muita coisa bacana. e, e a gente, né? Eu sou presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui de Joinville, que daí depois que a gente se conheceu, tu veio fazer parte da nossa comissão. Sim, uma comissão linda, que tem muita coisa para agregar, né? Uma visão nova para o direito que nós estamos precisando, estamos necessitando, urgente. Então, gente, eu convidei a Marcele linda, amiga do meu coração. A gente tem uma afinidade muito grande, assim, e foi o que ela falou. A gente só precisou de um encontro, né? Ela estava estava repondo uma aula e eu a conheci, já eu tinha ouvido falar sobre ela. E nós temos tanta coisas em comum, né? Inclusive as filhas pequenas, e no meio dessa quarentena toda, entre trocas de experiências sobre como, né, conseguir não surtar, a gente teve ideia de Antes da fazer pandemia. antes da pandemia. A gente teve a ideia da live, mas aí, para quem não me conhece ainda, né, por mais que eu estou fazendo aqui pelo meu, mas pode ter pessoas que estão vindo pelo Insta da Marcele. Eu me chamo Érica, também sou advogada, já não sei nem mais quantos anos, não vou nem ficar contando aqui, pra gente não revelar a idade. Sou advogada, sou pós-graduada em Direito Público, hoje eu trabalho na Prefeitura de Joinville, mas eu também sou consteladora, né? Fiz o mesmo curso que a Marcele, participo da Comissão de Direito Sistêmico e tenho uma filha de 8 anos, a Alicia, minha princesa, né? E é através dessa formação em constelação, Oi, é, professora. Professora olha, Beatriz. legal. Através dessa formação, eu pude aprender muita coisa, tanto para a área do direito, que foi a minha busca inicial, quanto para questões pessoais e principalmente da educação de filhos. Como a gente tem filhas com idades próximas e passamos, querendo ou não, pelas mesmas coisas, a gente resolveu compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de como educar um filho sob o olhar sistêmico. Só que eu acredito que muitas pessoas não saibam o que é esse olhar sistêmico, então a Marcela vai falar um pouquinho para a gente, assim, de uma forma breve, né? O que é esse olhar sistêmico, e depois a gente vai entrar num bate-papo mesmo, gente. Aqui hoje é para ser um bate-papo bem gostoso, não é para ser algo formal, é para ser um bate-papo, vocês podem ir perguntando, lançando as dúvidas aí que vocês tiverem, para a gente poder ir trocando experiência. Hoje é o dia de trocar experiência. Até porque a gente não tem fórmula mágica e a gente erra bastante antes de acertar. Bastante. Verdade. Ah, então, que bom que deu certo. A professora Beatriz disse que finalmente conseguiu Que assistir. legal. Então, pessoal, assim, ó, bem resumidamente, porque a ideia aqui é trocar experiência, né? E vocês compartilhando as suas aí, escrevendo e a gente vai lendo, acompanhando. É que assim, ó, o que é esse olhar sistêmico, né? É de acordo com as ordens do amor do Bert Hellinger. O Bert Hellinger é um alemão que desenvolveu as constelações familiares e ele percebeu que existem leis que regem os relacionamentos humanos, independentemente da gente estar prestando atenção nisso ou não, que nem as leis da física, né? Não, não depende da tua vontade que a maçã vai cair.
né? Se tu jogar a maçã, ela vai cair. Então, ele percebeu que ele chamou essas leis de ordens, ordens do amor. Porque ordem no sentido de ordenar, de ter cada um no seu lugar. E quando alguém sai do seu lugar, ocorre uma desordem. Né? Não é a ordem de ter que cumprir alguma coisa. E são três. É o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e tomar. Como a gente está falando de família aqui, eu vou falar logo só do sistema familiar mesmo. Pertencimento é assim. A partir do momento que a pessoa foi concebida, ela já faz parte daquele sistema familiar. Porque ele percebeu que até mesmo assim, crianças pré-mortas, abortos que ocorreram, né, que morreram no nascimento, elas fazem parte. Elas precisam ser consideradas. Até para contar, né, para saber quem é o primeiro filho, o segundo, o terceiro, essas crianças, até as que não chegaram a nascer, elas fazem parte. Quando ocorre a desordem, quando a gente exclui alguém, né, no sistema familiar, quando isso acontece às vezes quando tem algum segredo do sistema, alguém que ninguém considera, um filho fora do relacionamento, então, isso é uma exclusão. Alguém que ninguém fala e que fazia parte e ninguém fala porque, sei lá, é um tabu ou tinham vergonha na época de algo que aconteceu. Enfim, isso é uma exclusão, toda exclusão causa desordem no pertencimento. A hierarquia é quem vem primeiro, né? Então, tem a hierarquia de quem nasceu primeiro no sentido dos nossos avós, aí vieram os pais, viemos nós, né? Os netos, os filhos, os netos, e assim segue. E também tem a hierarquia do filho. Oi, Cavecha. Oi, Cavecha. Filho da ordem de quem nasceu primeiro também, do mais velho para o mais novo. E que se a gente não observa, gera um conflito, né? E entre marido e mulher, está igual, não tem hierarquia, ninguém é maior do que ninguém. Isso mesmo. Assim, os pais são sempre maiores do que os filhos, né? Só que marido e mulher é igual, então não tem hierarquia. E aí isso já é assunto para uma outra live, né? A gente falar de marido e mulher. Relacionamento de casal já é um outro assunto. Verdade. E daí o último é o equilíbrio entre dar e tomar. Que para todo relacionamento, para toda relação crescer, quando a gente quer que cresça, um dá um pouco, o outro dá um pouquinho mais, né? E se um dá demais, às vezes o outro não consegue receber tudo aquilo, ou não consegue retribuir, e aí fica muito pesado. Quem não consegue retribuir, quem ganha demais, acaba saindo da relação. E não é só relação de casal, né? Qualquer relação, pode ser numa amizade, a gente pode observar isso. Sim. A única situação em que vai haver o desequilíbrio, porque não tem como equilibrar, é dos pais para os filhos. Porque os pais dão, os filhos recebem, porque o que eles deram de maior foi a vida, e não tem como os filhos retribuírem isso para os pais. Então, a gente retribui enquanto filho, ou tendo filhos, ou então fazendo algo de bom no nosso trabalho, para que sirva para a sociedade, né? É verdade. É isso, resumido. E é isso, gente, para dar assim, uma ideia para vocês do que é, né, o olhar sistêmico. E é muito importante essa questão que a Marcele falou sobre hierarquia, porque às vezes a gente consegue ver, não precisa nem ter uma formação em constelação familiar, para você conseguir enxergar, às vezes, a desordem, né? Muitas vezes a gente pode ver um bom laboratório no supermercado, muitas vezes a gente vê filhos que são mais pais do que os pais, né? Então a gente pode observar, às vezes, algumas coisas assim, mas como saber que isso está acontecendo dentro da nossa casa? Eu preciso fazer uma formação? Não, né? Existem algumas técnicas que a gente vai até falar, que também discutiu um pouquinho, e questão de analisar. Eu acredito que essa quarentena vem também para trazer para a gente aquela questão de olhar, de autoconhecimento, de poder analisar, já que a gente está dentro de casa o tempo todo, né? De poder analisar como que está dentro de casa, como que está, né, nosso relacionamento com os nossos filhos, até onde nós estamos sendo mais amigos do que pais, né? Para explicar também um pouquinho, assim, para quem
talvez tenha dúvida, que eu sei que essa dúvida é grande para muitas pessoas, constelações familiares, né? Essa área sistêmica não tem nada a ver com religião, gente. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes acham que eu não quero nem escutar porque vai falar de uma outra religião, Não não é tem nada a ver. místico. Não Não é, é não é. místico. Não É é. científico. É É fenomenológico. científico. Filosofia. Então, assim, é Mas a filosófico. e fenomenológico de uma fenomenologia científica, Isso né? Que a mesmo. questão da física quântica explica. Mas aí também Exatamente. é assunto para outra live. Para outra também, mas só para vocês ficarem tranquilos, né? Que não tem problema, que às vezes tem gente que tem medo de assistir ou de participar porque acha que isso vai interferir de alguma forma na crença dela, e não tem nada a ver. O que a gente vai falar aqui não tem nada a ver a respeito de religião. Eu só quero que vocês que estão aí, gente, o som tá bom, tá tudo certo, não tá dando eco, dá um feedback aí pra gente, porque às vezes, né, pode estar acontecendo alguma coisa e a gente não tá percebendo. Bem, vamos começar o bate-papo, né, Marcele? Tu já deu aí uma boa explicação a respeito disso. E vamos começar com uma pergunta. Tem uma pergunta aqui da Karine. Ela é psicóloga e ela perguntou o seguinte: é possível ter um olhar mais gentil sobre a criação dos filhos? Geralmente, essa ideia vem marcada como algo duro, corretivo e normalizador. Como que é possível a gente conseguir ter esse olhar mais gentil? Eu adorei a pergunta dela, né? Eu adorei porque realmente, né, quando você pensa em questão de educação de filhos, se a gente for puxar não tão atrás assim, o padrão era de rigidez muitas vezes, né? Muitas pessoas foram criadas dentro de lares com pais e avós, muitas vezes ex-militares, pessoas, né, talvez que serviram ao exército ou polícia ou coisas assim, que também tinham às vezes um padrão mais rígido, né? Ou às vezes homens com criações também mais machistas, muitas vezes, e criavam os filhos com esse padrão mais rígido. E hoje a Eu gente acho vem que é uma questão cultural, né? Na época era assim cultural. que eles sabiam fazer. Ninguém fazia diferente. Era o Era certo para a normal. época. Era o certo para a época. Então, a gente tem que primeiro ser gentil com nós mesmos, né? E Exatamente. com os nossos pais. Lembrar que os nossos pais são os certos para nós e eles fizeram o melhor e o que eles podiam naquele momento. Então, assim, o primeiro passo, eu acho que é a gente aceitar que a nossa educação, a nossa criação foi desse jeito, que era assim que era na época, que era assim que eles sabiam nos educar, né? E a partir desse lugar de querer fazer diferente, de não querer repetir uma forma de criação que eventualmente a gente teve, a gente tem que ser gentil com nós mesmos. Porque quando a Verdade. gente resolve assim, conhece a disciplina positiva, por exemplo, né? Eu, quando comecei a ler sobre o assunto, quando a minha filha nasceu, começou a me dar uns nós, porque assim, eu não tinha uma referência de disciplina positiva para eu copiar, né? Foi assim comigo, então é assim que eu vou fazer. Não, algumas situações eu via que foi assim comigo e isso eu quero mudar, mas como é que eu mudo? Porque a gente não quer perder a mão também, né? A Sim. gente não quer afrouxar demais. E quando a gente perceber que acabou sendo mais rígido do que não gostaria, aceitar isso, né? Ser Acolher. amoroso consigo mesmo, acolher que, ok, eu estou ainda na boa consciência, que isso é outra coisa que o Bert Hellinger trouxe, que é bem interessante, a boa e a má consciência, né? A boa consciência é continuar fazendo como sempre foi no nosso sistema familiar, que é assim, a boa consciência do sistema, que sempre foi assim, e a má consciência, ela não é má, ela é uma coisa boa. Quando a gente fala que vai para a má consciência, a gente começa a fazer um pouquinho diferente do que sempre foi feito no nosso sistema familiar. Né? Exatamente.
Então, digamos assim, se a pessoa teve uma educação rígida e ela resolve, digamos, fazer uma disciplina positiva, ela está na má consciência daquele sistema, porque ela está querendo mudar algo. Só que é bem comum que ela vai ser rígida em alguns momentos, porque ela não aprendeu a fazer diferente. Ela viveu num padrão, né? Ela viveu num padrão a vida inteira, né? Sendo a referência, aquilo que você falou, a referência que ela teve, né? Foi uma. E de repente ela, por algumas coisas podem ter machucado, mas claro que a gente tem que chamar a atenção também para que nós, pais, temos que cuidar muito de não ficar na criança magoada e frustrada de algo que aconteceu na nossa infância, que nos machucou, que a gente ficou frustrado com os nossos pais, porque infelizmente quando nós somos crianças, nós temos aquela idealização de que pai e mãe é perfeito, mas eles não são. Só que quando a gente cresce e tem os nossos filhos, muitas vezes a gente se coloca nessa posição da criança frustrada e magoada por algo que o pai e a mãe fez. Então a gente tem que ter essa consciência de vir para o adulto, né? De ser o adulto responsável que, independente dos meus pais não terem... Talvez a forma como eu olhe pode não ter sido a melhor educação, né? Ou, faltou isso, faltou aquilo, mas é a minha visão. Mas na forma como eles nos deram, foi o que eles podiam fazer naquele momento. Aquilo que a Marcele falou, o que eles podiam, o que estava ao alcance deles de fazer. Até porque o mais importante ele já nos deu, que é a vida, eles já nos deram. Eles nos deram. Nada. Então eles não nos devem. É exatamente isso. A gente tem que sair dessa postura de achar que os nossos pais nos devem algo. Porque, minha infância foi difícil. Tudo bem, mude o olhar. Mude o olhar. Olhe para sua infância. E é porque foi difícil desse jeito que hoje você é como Exatamente. Senão você não estaria na forma como você está. Então a dificuldade até te forjou a ser a pessoa que você é hoje. Então daí quando você tem filhos, né? Quando eu tive a Alicia também, eu também tinha esses questionamentos. Porque, claro, os meus pais não são perfeitos, eu também olhava para algumas coisas e pensava, né? Quando eu for mãe, e nós também não somos perfeitas, tá, gente? Só para deixar claro. Eu olhava e pensava, tem algumas coisas que eu quero fazer igual, né? E tem outras que eu gostaria de ser diferente. Só que daí, em muitos momentos, nós nos pegamos fazendo o quê? Exatamente igual. Aquelas coisas que a gente não queria. Exato. E tem uma explicação. A explicação de uma visão sistêmica é que tudo aquilo que você exclui, o que você mais ressacha, que você mais critica, você se torna igual. Você repete, sabe? É verdade. Então, assim, meu Deus, digamos assim, tudo aquilo que a gente julga errado, julga que assim, nossa, estava tudo errado e eu não vou fazer isso porque isso não se faz, vai acontecer. Quando você se pegar, assim, e isso assim, né? É cuspir pra cima, né? Porque muitas vezes a gente percebe que fez algo exatamente como os nossos pais, quando as nossas filhas, quando a gente se vê nelas. Exatamente, quando elas muitas vezes dão uma resposta. Exato. Uma resposta como a gente deu quando era menor, né? Daí... Ou quando reagem fisicamente como a gente reagia, né? Às vezes assustada, às vezes chora, né? A Beatriz, ela perguntou algo bem interessante ali. Ela perguntou se a gente não acha que os pais deveriam primeiro analisar as emoções internas antes de falar, né? Antes de agir. Sim, concordo, mas muitas vezes não é possível, não se consegue ter essa consciência de que eu vou explodir, né? Ou eu vou ser um pouco mais ríspido e calma aí, deixa eu analisar o que está acontecendo aqui. Para você conseguir chegar nisso, né? É isso que a gente busca todos os dias, né? É esse autoconhecimento de conseguir entender os gatilhos, né? O que te faz muitas vezes agir com aquele comportamento? O que é? É o choro da criança que te irrita profundamente e talvez desperta um gatilho e faz você ser mais ríspido? Por quê? Porque talvez quando você era criança, você também chorava por medo ou insegurança de alguma coisa e seu pai ou sua mãe também falava, para de chorar, engole esse choro. Só chora, criança chata. Às vezes é algo lá na criança, né? Lá no interior. A gente tem que voltar para o adulto, né? Porque quando a gente
volta, aqui tu falou, às vezes é lá na criança, a gente não pode dar essa nossa reação não pode ser a reação de uma criança, né? Sim. Não pode ser a criança machucada da Marcele que vai falar com a Aurora naquele momento. Tem que, quando tu se dá conta, né? Opa, eu que sou adulta aqui. Não somos duas crianças aqui para conversar. Exatamente. E Como isso que que isso que é legal é que assim, muitas vezes vai acontecer, mas quando você começa a buscar esse caminho de se conhecer e de entender o porquê que muitas vezes você tem, né, essas ações, você consegue perceber que você errou, né? Claro, pela reação da criança e aí, imediatamente você pode corrigir aquilo, mas sem o julgamento, sem a culpa de que, então eu sou uma mãe ruim, eu sou péssima, eu tô fazendo. Não, aí entra a gentileza que a Karine perguntou, né? Nós temos que ser gentis conosco e de falar, não, tudo bem, acionou algum gatilho aqui, alguma emoção que eu ainda não consegui tratar totalmente, e pedir, filho, vem cá. Eu faço muito isso com a Alicia, porque eu vou abrir algo particular. Eu tenho uma dificuldade com choro. E isso desde quando a Alicia nasceu. Eu tenho muita dificuldade quando a criança chora, 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 chora. Me dá um desespero, né? E por e muitas eu vezes... acho que dava desespero em todo mundo antigamente, porque todo mundo mandava engolir o choro, né? Mandava engolir o choro, né? Agora não manda mais, não, chora mesmo, né? É verdade. A gente Mas já sabe que faz bem. Verdade, tem que chorar, tem que colocar pra fora, né? Mas eu, por muitas vezes, falei isso pra minha filha. Meu Deus, para de chorar, engole esse choro, tá chorando por quê, né? E também, muitas vezes, percebi o que eu estava fazendo, porque eu também escutei muito isso na infância. Minha mãe é horrível? Não! Ela também não aguentava me ouvir chorar. E ela me conta, às vezes, umas histórias que eu chorava bastante. Então, não é por ela ser horrível, mas eu repeti o padrão, porque isso foi algo que me magoou quando eu era pequena. E o que eu fiz? Simplesmente deixei a Alice ir lá pro quarto chorar e morrer de chorar? Já fiz isso também. Tipo, vai lá pro teu quarto e chora longe de mim. Só que conforme tu vai buscando entender, tu vai evoluindo, né? Porque é isso que a gente tem que fazer na vida. Então, de acalentar a criança, de trazer e falar, filha, chora. Por que você está chorando? Você consegue me falar por que você está chorando? Não, não sei. Tá tudo bem, então, não saber por quê. Então, chora, coloca pra fora e acolher, né? E pedir perdão. Não é feio para nós pais reconhecermos as nossas falhas e eu acredito que a gente tem que falar desde agora, desde dessa idade, que é a idade que está sendo moldado o caráter delas, né? Essa idade de 4 a 7 anos, de que nós não somos perfeitos, de desconstruir essa imagem de perfeição, para que eles não cresçam como nós crescemos, de achando Sim. que os pais são perfeitos, né? Uhum. Então, Ali tem um pode falar. comentário, aqui. Nossa, eu não imaginava que dar educação para o filho seria tão difícil. Acho que o que mais pesa é a pressão de fora, os palpites que muitas vezes fazem a gente pensar que estamos sendo péssimas mães. Olha, eu larguei mão de prestar atenção nesses palpites durante a gravidez já. Eu ficava muito irritada, já quando as pessoas vinham querer discutir qual era a via de parto que devia ser o parto da minha filha, né? Então, assim, e depois entra a questão da amamentação, e quando é bebê, a gente já tem essa, assim, eu tinha, né? A sensação de que estava errado, mas isso passa. Eu acho que a gente tem que acreditar, assim, que nós somos as melhores mães que os nossos filhos poderiam ter. Isso. Ninguém sabe o que se passa aqui e o que se passa aqui dentro de casa. Exatamente. É muito fácil. É muito fácil. Então a gente tem que ouvir mais a nossa intuição, né? Sim. Nosso coração do que o palpite dos outros. É verdade. Coisa, né? Na época, quando era bebezinha, né? Não eram eles que estavam aqui em casa de madrugada para me ajudar quando eu precisava. Então, assim, né? Sim, e tu disse algo muito importante ali, ó. Nós somos as mães, as melhores mães. É a melhor mãe que a Aurora poderia ter, eu sou a melhor mãe que a Alice poderia ter. A minha mãe foi a melhor mãe que eu poderia ter. Ela foi a mãe que eu precisava ter.
né? Exatamente. Mas nós não somos perfeitos, a Beatriz até falou, a Beatriz falou ali que é algo diário. Sim, é algo diário, um trabalhar diário de consciência, de conseguir também nos tratar, porque a gente também tem muita coisa para tratar, que eu acho que a gente vai passar a vida toda tratando, e de ser gentil e amoroso conosco, porque a gente tem tanta gentileza e amor para lidar com as pessoas quando alguém está passando por algum problema, mas nós somos carrascos muitas vezes com a gente. A gente quer exigir perfeição e nós não somos. Mas mesmo errando, a criança é o que mais nos ensina, né? A gente erra agora e daqui a pouco ela já esqueceu muitas vezes. Ela já está nos abraçando e nos beijando de novo. E também nos ensina a nos darmos conta do jeito que a gente falou. Muitas vezes. Exatamente. Há Do jeito pouco, que é. há pouco eu estava participando de um chá de bebê online. Tem que ser assim E aí, agora, né? assim, eu estava no computador, eu fico olhando para o lado porque o computador estava lido, então eu estou olhando o computador. Eu estava no computador e a Aurora estava sentada atrás de mim no sofá. E ela estava de vestido e daí estava aparecendo a calcinha. Eu falei, filha, virei para trás, filha, fecha a perna que está aparecendo. Daí ela olhou para mim, nossa mãe, não precisava falar assim. Eu não fiz de propósito, eu não sabia que estava aparecendo. E eu achei que eu tinha falado normal, sabe? Então, Então, assim, às vezes a gente nem se dá conta. Tipo, pra ela, eu já tava falando brigando. não, Então, é ele bem isso. dá Eles vão, conta. eles vão nos polindo também, né? A Alicia Uhum. também ela é muito sensível. Então, muitas vezes acontece isso, até porque quem me conhece sabe, né, que eu tenho uma voz bem grave. Então, se eu levantar um pouquinho mais dela, já parece que eu tô matando, gritando, né? E muitas vezes eu aprendo com ela também, porque às vezes a gente tá até no automático. Uhum. Responde, porque assim, ó, fecha a perna, isso não é coisa de menina ficar com a perna aberta aparecendo calcinha. Porque Uhum. a Tipo, gente tá ao escutava vivo, tá isso. todo mundo vendo, Sim, porque a gente né? escutava o que isso? A gente sentar, mocinha não senta assim, fecha Uhum. as pernas, tem que saber se comportar como moça a vida toda, Uhum. né? Quando era pequena, né? E aí, se continuasse fazendo errado, às vezes chegava em casa e dava uns petelecos. Mas era assim. E nós também não morremos por sermos Uhum. criados assim. E hoje somos essas mulheres fortes que somos por essa educação dos nossos pais, né? A Uhum. Dani comentou até que ela diz que mãe nasce para pagar a língua. E é verdade. Uhum. É, eu cuspi pra cima que eu Gente, falo. se tem algo que eu dou de conselho, se eu puder dar conselho, é não julgue. Mas isso não só com o filho dos outros, né? Não se julgue. Não se julgue e se abstenha de julgar os outros. Vamos aprender, Uhum. gente, né? 2020 já, vamos aprender a não julgar o amiguinho. Você não tá lá na casa do amiguinho, não tá na pele dele, a criança tá lá se jogando no mercado. Tu não sabe o que aquela mãe já passou, às vezes, por ela estar O dia ignorando inteiro. o fato dele estar se jogando. Ah, se fosse o meu filho, e eu já ia levantar e já. Aí quando tu tiver o teu filho vai fazer pior. E aí tu vai lembrar daquela mãe no É, mercado. Porque já porque de aconteceu novo, comigo. e comigo. Porque, de novo, aquilo que tu julga, que tu, né, tu aponta o dedo, que tu mais exclui, é aquilo que vai vir para tu É, aprender. E a é, partir do momento que tu acolher, tu vai conseguir fazer diferente. é verdade. Acolher aquele comportamento, acolher aquela reação, acolher aquilo de tão horrível que tu julgou, né? Tem mais Sim. um comentário aqui da Rúbia. Isso, eu ia ler, pode ler. Vivo isso todos os dias. Vejo meus filhos. Isso que a gente falou antes, né? Quando ela escreveu. Sim. Vejo meus filhos com o olhar do meu sofrimento na idade deles, como se eles sofressem como eu sofri. Mas eles não vivem a mesma realidade que eu passei, é complicado. É bem isso, a gente tem que lembrar que eles são outra pessoa, Sim. né? Eles não são nós quando crianças. Então, além de estarem vivendo outra realidade, eles têm outros temperamentos, tem coisa que muitas vezes, às vezes tem uma importância para nós, ou teve, né? E para eles já não tem. Então, cada um vai reagir de um jeito, né? É bem É, isso. E a gente tem que aprender algo que eu aprendi muito, né? Com todos esses estudos, que a gente deve respeitar os nossos filhos, respeitar a individualidade da criança, porque às vezes existem pais que se comportam como se o filho fosse posse dele, né? Porque daí eu uhum, dou comida na hora que eu quero, eu mando pro banho na hora que eu quero, eu coloco a roupa que eu quero, vai vestir a roupa que eu quero, vai vestir o sapato que eu quero, e eu mando e obedece, porque o pai fala e o filho obedece.
Nós não precisamos ser assim. Nós precisamos criar filhos independentes, que podem escolher a roupa que quer usar, que pode escolher o sapato que quer usar e que pode expressar os sentimentos, que pode expressar, pode chorar ou pode falar, mamãe, não gostei do jeito que você falou, que não precise ter medo de falar algo que a gente fez que não foi legal e levar um pé na orelha, um tapa no pé da orelha ali, né? Tipo, não me responde. Não, nós não precisamos ser assim. Por mais que muitas vezes isso ainda esteja forte dentro de nós podemos fazer diferente. Vamos acertar todos os dias? Não, a gente está falando isso, né? Não vamos, talvez vai ter dia que a gente vai... Não me responde. Por que que tu me respondeu? Mas a gente vai ter a oportunidade de se corrigir nisso também, para trazer uma educação mais amorosa, mais acolhedora, para que os nossos filhos sintam a segurança de que eles não precisam ter medo e nem esconder as coisas, né? Porque por mais que, claro, nós não vamos virar melhores amigos, porque continuamos tendo a hierarquia de pai e mãe, né? Daquela criança. Só que logo chega, por exemplo, a minha, tá chegando perto da pré-adolescência. Eu sei que daqui a um tempo eu vou sair do lugar da direção pro carona, né? Ela vai começar a decidir mais coisas. E eu tenho que aprender a respeitar. Então, é melhor eu começar agora, com as coisas um pouco mais fáceis, né? Que é uma simples escolha de roupa. Às vezes, esses dias ela vestiu a fantasia da Emília da escola, e queria ficar com a fantasia da Emília. Ficou o dia todo com a fantasia da Emília. Em casa. Ainda mais agora que ninguém tá saindo. E tá tudo certo. Tem dia que ela quer vestir roupa de gala, de festa, botar salto. E tá tudo certo. Isso eu digo que foi difícil pra mim, porque eu era daquelas lá, há um tempo atrás, que roupa de sair era roupa de sair, roupa de ficar em casa, roupa de ficar em casa. Porque eu aprendi assim. Então, foi uma quebra de paradigma também, de por que ela não pode usar? Né? Inclusive, assim, na situação que a gente tá vivendo agora, roupa de sair, vamos deixar usar, daqui a pouco não serve mais. É verdade, né? Quando é que ela vai usar, né? Quando que vai usar a criança, né? Deixa eu ler aqui o que o Gabriel falou. O Gabriel, meu lindo, meu fofo, querido, participando aí, ó, todo participativo. Qual a opinião de vocês para pais que não sabem lidar, que o filho pode criar uma personalidade totalmente diferente do ambiente que ele foi criado? E, neste mesmo contexto, como deixar a criança à vontade para expressar as próprias opiniões sem achar que possam magoar os pais? Foi isso que a gente acabou de falar, né? De que a gente tem que aprender a respeitar e muitas vezes praticar respiração, gente, ir lá pro banheiro, lá, respirar um pouquinho antes de falar algo, porque em alguns momentos a criança ela vai demonstrar mesmo ser totalmente diferente de você. Eu, às vezes, já olhei assim e falei, meu Deus, saiu de mim? Saiu de mim porque eu não tô conseguindo reconhecer, né? Mas e aí, eu vou fazer o quê? Eu vou oprimir ela a ponto de gerar mais traumas, ou eu vou aprender a conviver e até a ver que a personalidade dela também pode me ensinar alguma coisa? Eu acho que o importante é lembrar sempre que os nossos filhos são pessoas diferentes de nós. E quando vem mais diferente ainda, eu digo assim, ó, são dois aprendizados. Quando vem muito igual a gente, que daí esfrega na cara os nossos defeitos, que a gente é obrigado a conviver com isso e ver, nossa, não é legal ela falar assim, ela tá falando igualzinho a mim, acho que eu preciso mudar, e é a partir do meu exemplo que ela vai começar a agir diferente. E outra é que vem uma pessoa completamente diferente de ti, né, de mim, e que a gente precisa permitir que seja desse jeito, né? A gente tem que orientá-los e tal, né? Vem essa nova personalidade, existem... Nossa, a gente é advogada que fez curso de constelação, a gente não é terapeuta nem psicóloga, né? Mas, assim, existem várias terapias, várias correntes que, inclusive, estudam as personalidades, né? Por exemplo, o Enneagrama. O Enneagrama tem 9 principais, mas que se desdobram, né? E é uma bem diferente da outra. Então, assim, é a gente que tem que aprender a conviver e aceitar que o nosso filho é diferente daquilo que eu gostaria que ele fosse. Não é ele que tem que mudar. Sou eu que tenho que aceitar que ele é assim. E daí eu falo como filha nesse momento, né? Quantas vezes que
eu não concordava com o que os meus pais diziam, até mesmo depois de adulto. E assim, eu enquanto filha acolher o que eles pensam assim, mas eu não concordo. E eu não tenho que convencê-los a fazerem ou agirem diferente do que é a minha verdade, né? E esse filho que vem fazer diferente, que vem ser diferente, é aquilo que eu falo de estar na má consciência do sistema familiar. Que é uma coisa boa, como eu disse, né? Tu fazer diferente de como sempre foi feito te leva para o mais, te faz crescer. Sim, Né? Uma má consciência é uma exatamente. coisa boa. E tem gente que chama isso de ser a ovelha negra da família, né? Mas E na não, verdade é e alguém que não é. ousou Que e ousou que ser diferente isso. daquele Mas assim, padrão. e esse fazer diferente é fazer diferente sem julgamento. Não é assim, Sim, vocês fizeram tudo errado, agora eu vou fazer diferente. Não, é acolhendo, ok, vocês fizeram da melhor forma que vocês podiam fazer, agora eu peço exatamente. desculpa, vou fazer do meu jeito, né? Sim, agora eu sou adulta, sou mãe ou sou Uhum. pai e vou É, escolher como educar o meu filho, da forma como eu também. considero ser melhor. E também vou ter os meus erros, né? Que talvez Uhum. lá no futuro, talvez não, provavelmente meu filho também vai olhar e vai falar, eu vou fazer diferente, mamãe, papai, eu também quero fazer diferente. A Rúbia estava até falando ali que ela educou o primeiro filho de um jeito e que agora para o segundo, ela, né, ela usou o exemplo de falar que menino não pode chorar, que menino não chora, que o menino chora. E já com o segundo, ela com uma outra consciência, maturidade, né, a gente também vai adquirindo com o tempo, ela já ensina para o segundo que ele chora, ele tem que chorar mesmo se ele sente vontade. E que daí o primeiro questionou ela, de que, mas como assim que ele pode chorar? Eu não podia chorar, né? E Agora pode. aí, agora pode, né? E não tem É. problema você virar e falar pro seu filho, filho, a mamãe errou, a mamãe estava equivocada. Naquele momento a mamãe achava que era o certo, mas agora a mamãe não acha mais, então você pode chorar, né? E A daí Bruna, eu a Bruna também disse que reconhece as coisas na filha, que a filha faz igualzinho. Uhum. E tem esse outro comentário aqui de antes, que ele falou assim, como deixar a criança à vontade para expressar as próprias opiniões sem achar que possa magoar os pais. Ela não tem que ter essa responsabilidade de, assim, não posso magoar os meus pais. Isso é muito Exatamente. pesado para a criança. Porque o pai e a mãe, quando eles estão no adulto, eles que têm que lidar com os próprios sentimentos. A criança não é responsável por lidar com os sentimentos dos pais. Exatamente. Estão aqui nesse mundo para nos agradar. Elas vieram, eu digo assim, a Marcele, né? Para nos desafiar e para nos ensinar. Sim, Pessoas melhores. exatamente. E nós temos que entender que os nossos filhos não são nossas propriedades, né? Nós Uhum. tivemos e eles vão ir para o mundo, né? E o que a Marcele falou é algo muito importante, porque às vezes alguns pais fazem chantagem emocional com os filhos, né? De que você vai fazer isso, a mamãe vai ficar triste. Você tá fazendo isso, você tá magoando a mamãe. E isso é um peso que às vezes a pessoa fala e nem percebe, mas é um peso muito grande para uma criança, porque daí cresce, se torna aquele adulto que faz tudo para todo mundo, que não sabe dizer não para ninguém, porque ele não Uhum. sabe lidar com a questão da pessoa ficar chateada com ele, da pessoa Que não tudo bem gostar. agradar, né? Exatamente, que Passa tudo a bem dizer não, né? que passa a vida inteira querendo agradar os amigos, os colegas de trabalho, o parceiro, os filhos, né? Exatamente. Que daí a gente não falou da questão da hierarquia entre pai e filho, no sentido de pais que agem como menores que os filhos, como criança, e deixam o filho ocupar o lugar do pai, isso é bem perigoso, né? E aqui a Cris falou, e chantagem não é uma correção. Nunca. A gente isso a gente não está fazendo um bem fazendo chantagem com as crianças, né? Na verdade, a gente Assim, está sendo criança, até mais infantil do que sim, eles, ao se comportar sim, dessa forma. a gente tem que explicar, você precisa fazer isso e dizer o motivo real. Não é para me deixar feliz, não é porque a mamãe vai ficar feliz, não é porque vai ganhar sorvete depois, não é. Não, a consequência é assim, olha, você precisa estudar para você aprender. Para Sim, você saber mais coisas. Enfim, explicar a importância de estudar. Você precisa comer bem arroz e feijão?
Porque o seu corpo precisa de alimentos que façam bem. Não pode comer só Exatamente. chocolate. Não é assim, não pode comer chocolate, sei lá, todo dia, porque eu não deixo ponto e eu sou sua mãe e eu mando em você. Aqui a gente explica Exatamente. as coisas, até porque eu não sei ali. Sim. A Aurora não aceita um não porque eu tô dizendo. A Eu Alice explico, também não. Ela quer saber o porquê. pergunta E, tudo. e às vezes, mesmo a gente não tendo essa postura, porque nós não temos essa postura de é porque sim, acabou, ou porque não, e eu que tô falando. Mesmo assim, ainda existem muitos outros questionamentos. Teve um tempo que eu acho que eu ofereci salada, brócolis, e você quer experimentar? Eu fiz, não, não quero. Tem certeza? Tá tão gostoso. Você vai me forçar a comer? Não, não vou forçar, nunca forcei. Então, às vezes você pode pensar assim, ai meu Deus, deve forçar a filha todo dia a comer. Não, eu nunca forcei, mas ela veio com essa frase. Você vai me forçar Uhum. a comer? Não, filha, eu jamais vou te forçar a comer. Se você não quer, tudo bem. E a gente Mas talvez continuou eu ponha num almoçando. picadinho sem tu perceber. Às vezes no feijão, né? Mas assim, a gente tem que aprender a lidar com muitas vezes as crianças nos questionarem e se imporem. Porque tem pessoas Uhum. muitas vezes que acham que isso é falta de respeito, mas não é falta de respeito. Falta de respeito, claro, existem formas de falta de respeito e nós não estamos aqui dizendo que os pais devem ser omissos, Não, na verdade, negligentes, não é nada é disso. criança como outro ser, como um ser em formação. E que Exatamente. raciocina e que tem questionamentos, né? E a gente precisa estar preparado para responder, porque eles não aceitam qualquer resposta. É que antes, a gente, como tu falou lá no início, de como era a educação antigamente, de nós, Na, antigamente, né? no- Nossa, lá, na nossa época, não, que nós somos lindas e novas. mas assim, a criança não era considerada, não podia ter Sim, opinião, não sim, podia falar, né? exatamente. E eu já Criança li, muitas vezes comia depois de todos os adultos. Eu escutei já relatos assim. Primeiro os adultos comiam, o que sobravam as crianças comiam. e sabe que não tem nada a ver, mas tem a ver. Tipo assim, não é algo que eu li em livros do Bert Hellinger, ou, né? Mas outros livros de educação infantil que falava que da mesma forma que as mulheres não eram consideradas, não podiam votar nem nada, e que apanhavam porque os homens achavam que eram sua propriedade, e que hoje todo mundo já se deu conta de que não, mas ainda a gente vive muitos casos de violência contra a mulher, que é uma questão de evolução cultural, a gente Sim, enxergar isso em relação às crianças. Porque da exatamente. mesma forma que achavam que a mulher, né, antes, não pensava, não podia ter voz, não podia ter opinião, não podia falar as coisas, isso acontecia com as crianças. E daí a realidade mais próxima ainda, né? Que criança Sim, não pode falar e hoje em dia já se vê que não, que a gente precisa ouvir, que elas têm muito a contribuir, muito a nos ensinar. E, bastante. e não Eu tava, eu adianta falar tava, a eu boca que eu tava tô, dando né? uma espiadinha aqui na hora, que a hora voou, E eu tô gente. perdida na hora porque eu Porque não sei que horas que eu entrei de verdade. deu toda aquela confusão, mas eu acho que a gente deve ter começado a live ali por umas 5:05, 5:10. Mas a gente precisa encerrar, 5:10, 10 né? depois. Porque a gente precisa encerrar ela com 1 hora aí para poder conseguir, acho que Isso. compartilhar, né? Então, Mas eu entrei 5:10, mas o que importa é a hora que tu entrou. então acho que a gente vai ter que começar a dar os O Instagram agradecimentos. é uma contagem regressiva aí em cima. Ah, ele não, ele faz a contagem regressiva, é porque, né, a pessoa aqui é a primeira do negócio. Não começou a contagem regressiva ainda, gente. Então, a gente consegue fazer os agradecimentos finais ali, encerrar, fazer uma conclusão. Eu não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa, se alguém tem mais alguma dúvida,
Mas tudo isso que a gente resolveu passar hoje num bate-papo, pena que é um tempo curto, porque é um assunto realmente que a gente pode passar um bom tempo falando, né? Tudo que a gente quis trazer para vocês hoje é uma nova consciência, uma nova visão sobre a forma de educar os filhos, né? Mas antes de tudo, de pensar como eu devo educar, é de pensar como que você está se tratando também, né? Porque nós só vamos conseguir dar para o outro aquilo que nós conseguimos ter dentro de nós. E os que recebem as coisas mais fortes nossas são os que moram conosco. Nossos filhos, nosso marido, né? Então, que a gente possa conseguir, é diário, é um trabalhar diário de consciência e de percepção de que nós podemos fazer diferente e que tá tudo bem, né? Que os nossos pais vão continuar nos amando se a gente fizer diferente deles, e não vai mudar o amor. Também. E é importante lembrar a questão da ordem, né? Que nós somos sempre maiores do que os nossos filhos. Sim. E que se a gente vê qualquer comportamento, isso tem um livro do Bert Hellinger que fala, né? Olhando para a alma das crianças. Os comportamentos das crianças, elas mostram coisas que têm a ver com os pais. Normalmente, se a criança apresenta algum comportamento, assim, né? Que chama atenção, até mesmo doenças, a gente tem que olhar para nós. É verdade. Ela assim, mas o meu filho fala de tal jeito comigo, não me respeita, não sei o quê. É a gente que tem que voltar para o nosso lugar. Sim. Né? Eu voltar para o meu lugar de mãe. Não é querer fazer ela mudar. A gente não muda os outros. Os filhos aprendem com o nosso exemplo. Quando a gente está no nosso lugar de mãe, eles vão respeitar e eles vão certinho para o lugar deles. Exatamente isso. Exatamente. Sem precisar ser uma guerra, né? Sem precisar daquela guerra de braço, de força, de medir força. Mãe e pai não precisa medir força com o filho. Nós já somos. Já somos maiores. Já somos maiores. A gente não precisa medir força. Então, por isso que quando a gente citou ali o exemplo da chantagem, você está fazendo algo totalmente desnecessário. Porque você não precisa disso com seu filho. Você já é maior. E ele já tem que te enxergar. O adulto não precisa. E daí, de novo, a gente vem nessa questão da consciência de estar no adulto. E que é muito difícil. Muitas vezes a gente fica na criança um bom tempo, né? Na criança sofrida lá. E a gente tem que estar se lembrando disso diariamente. Que nós não precisamos. Nós somos adultos. Nós nos bastamos como pai, como mãe. E somos os melhores para os nossos filhos. Eles vão nos amar independente das nossas falhas. Para aquelas pessoas que são mais perfeccionistas, assim como eu, que às vezes acha que minha filha não vai me amar, né? Ela vai continuar amando com todos os meus defeitos. Porque ela me olha, né? Ela me vê como eu sou, mas isso não altera o amor que ela sente por mim. E é isso que a gente queria trazer para vocês, né? Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, amiga. Não começou contagem regressiva nenhuma ali ainda pra mim. Mas eu acho que a gente pode encerrar. Sim. Pessoal, parabéns, mandando beijo. Obrigada, né, gente? Contribuído nesse momento em que tudo isso veio mais à tona, né? Tá todo mundo mais em casa, a convivência tá maior. Então, uma hora da gente olhar para dentro de nós para poder olhar para os nossos relacionamentos. E termos paciência, gente. Esse é o momento de termos paciência. Paciência no momento das tarefas. Mas o paciência não é, vou respirar fundo e vou ficar aqui fazendo. Não, se respeite. Faça as coisas dentro do seu limite. Se hoje não tá com saco, tá mal-humorado, não faz. Né? Fala pro filho. Hoje, eu falo pra minha filha, mamãe não tá legal hoje. Não, mãe, não, eu tô irritada. Tá, tô. Então, assim, vamos evitar deixar a mamãe um pouco mais irritada, né? Vamos fazer outras coisas, vamos brincar de casinha. Se permita. Eu acho que vai fazer até bem, hein, gente? Se permita brincar lá de casinha, de carrinho com o filho. E se não tiver com vontade também, tudo bem não estar com vontade. Exatamente. Se quiser ficar jogado no sofá, fica. Tá tudo bem, você não vai ser um pai ruim, uma mãe ruim. Se num dia tu quiser fazer um miojo pro teu filho, porque tu não tá afim de fazer um almoço, vamos comer miojo. Vamos nos julgar menos, vamos ter mais amor conosco, vamos ter mais paciência conosco. E é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite para todo mundo.
E a gente vai pensar em outros assuntos para poder estar compartilhando um pouco mais com vocês. Obrigada pela atenção de todo mundo. Foi bem importante para a gente. Sim, tchau, bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana para todo mundo.